meu nome é Pietra, eu sou advogada. Hoje eu faço parte, né, da assessoria jurídica do Sindrax, atualmente presidida pelo nosso presidente, Marco Aurélio. Atualmente, eu também presido uma comissão da OAB, da cidade onde eu moro, eu sou de Dourados, presido a Comissão de Defesa dos Animais, da 4ª Subseção Dourados e Itaporã. Agradeço, deputado, o convite por estar aqui e poder contribuir com os trabalhos da Frente Parlamentar. E eu espero que eu consiga esclarecer, né, algumas situações que chegam, né, até nós também como dúvidas, né? E, bom, vamos começar a palestra e aí, ao final, eu acredito que vai ser aberto para perguntas e, se eu puder esclarecer, eu estou aqui à disposição, tá? Bom, me chamaram para falar sobre a Lei Ruth Brilhante, que é 11.350, de 2006. Essa lei, ela regulamenta, né, e valoriza o trabalho do agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Mas, antes de adentrar especificamente na Lei Ruth Brilhante, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da Emenda Constitucional 120, de 2022, que trouxe, né, alguns direitos para a vida, né, funcional dos agentes de combate às endemias e também dos agentes comunitários de saúde. Então, foram conquistas que foram aí, né, através de lutas, e o ano passado, através da emenda 120, foram direitos conquistados. Quais são? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do piso salarial. O deputado falou aqui, né, que teve um trabalho da Frente Parlamentar aqui no Estado para que esse piso salarial ele fosse regulamentado. Então, hoje, o piso salarial do agente de combate às endemias e do agente comunitário de saúde, ele não pode ser menor do que 2 salários mínimos. Isso, né, foi regulamentado através de muita luta, né, Marco? Lá em Dourados, teve a regulamentação através de legislação. Então, hoje, os ACS e ACEs recebem, não podem receber, aliás, menos do que 2 salários mínimos. Veio também, através dessa emenda constitucional, o direito ao adicional de insalubridade. Tá? Quando o deputado estava falando a respeito da questão da pandemia, a gente teve, né, a gente enfrentou algumas dificuldades, porque, às vezes, o ACS ele trabalhava ao lado, por exemplo, de um técnico de enfermagem, né, porque teve que montar frentes para atuar, né, no combate aí à Covid-19, e, às vezes, aquele agente que estava ali, né, do lado do técnico de enfermagem, por exemplo, ele não recebia o adicional de insalubridade, enquanto o outro que estava exposto aos mesmos agentes insalubres recebia. Então, isso não era justo, né? E foi uma luta muito grande, especialmente nesse período, né, pandêmico que nós vivemos, até mesmo improvisando equipamentos de proteção individual para trabalhar, né? Situações assim, infelizmente lamentáveis, né? Porque a gente precisa pensar, né? O ACS e o ACE, eles têm as suas atribuições, eles têm, mas nós precisamos pensar também na forma como o trabalho se dará, né? E nós precisamos pensar também que devemos dar a eles as condições adequadas para que o trabalho possa ser realizado de forma excelente. Como dito aqui, esses profissionais, eles estão, né, todos os dias nas casas das pessoas, né? O trabalho que eles fazem, né, eles levam, eles são, assim, vamos dizer assim, os olhos, né, da administração pública, no sentido de saber como que está, né, a situação daquela família, se deparam com situações de vulnerabilidade, e o agente, né, comunitário de saúde é aquele elo, assim, vamos dizer assim, direto, né, da administração pública com o cidadão. A mesma coisa também o pessoal das endemias, né, quando eles visitam as propriedades, buscando aí, né, essa questão dos vetores, né, a questão das zoonoses, fazendo um trabalho educativo com a população.
enfim, para quê? Para que nós possamos viver, né, em sociedade melhor, saudáveis, né, e livres aí de doenças. Outra situação também que a emenda constitucional trouxe foi a questão da aposentadoria, né, aposentadoria especial do ACS e do ACE. Então, situações essas, por exemplo, a aposentadoria, ela precisa também ainda estar regulamentada, mas ela já tem a previsão na emenda constitucional. Então, assim, já demos o passo. O direito existe, o que precisa? Precisa-se da luta para a regulamentação disso, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora aqui mudar. Aí, agora, entrando, né, nas atribuições do ACS e ACE, atribuições essas que nós encontramos na Lei Ruth Brilhante, como eu disse, ela veio para regulamentar o trabalho dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde. Então, ela trouxe, né, também as atribuições, né, desses servidores, desses trabalhadores. Qual que é as atribuições, onde a gente encontra as atribuições do ACS? Do ACS no artigo 3º da lei. E penso eu, gente, que vocês têm conhecimento da legislação, que vocês leem, que ela é assim, que anda com vocês debaixo do braço. Eu sempre digo, né, as pessoas eu trabalho muito com servidores públicos. E servidores públicos, eles são regidos, né, através das legislações. E eu sempre digo, gente, para vocês saberem, né, direitos e deveres, né, e quais são as atribuições, aquilo que vocês devem, né, fazer no cargo e aquilo que vocês têm direito de exigir para que vocês possam trabalhar bem, vocês precisam ter conhecimento da legislação. Isso é importante. E isso é muito interessante, né, quando o Jonathan começou a falar para mim da frente parlamentar, e é um trabalho que eu vejo que a frente parlamentar tem feito, tentando capacitar vocês para que vocês tenham conhecimento, né, daquilo que são as atribuições competentes, né, ao cargo de vocês, para que, através do conhecimento, vocês possam aí estar buscando pelos seus direitos, tá? Então, assim, não querendo me estender muito, porque eu sei que o tempo é pouco, só quero destacar que as atribuições do agente comunitário de saúde estão destacadas no artigo 3º da Lei Ruth Brilhante. Algumas dessas situações: detalhamento de visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, mobilização da comunidade, o estímulo, né, à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde socioeducacionais, realização de visitas domiciliares regulares e periódicas. Para quê? Né? Para o acolhimento e acompanhamento. Acompanhamento de quem? Da gestante, da lactante, da criança, do adolescente, da pessoa idosa, né? Dentre outros que estão descritos aí no artigo 3º. Então, em resumo, fazendo um resumo das atividades e das atribuições do ACS: prevenção de doenças e promoção da saúde. Identificar áreas e situações de risco, né, individual e coletivo, e orientar os pacientes de acordo com as instruções da equipe de saúde. Gente, eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem a dificuldade de que, às vezes, em alguns postos de saúde, entendem-se que determinadas situações são atribuídas somente ao agente comunitário de saúde, mas a gente tem que entender que trabalhos, né, e as orientações aos pacientes, elas partem através do quê? Das instruções que são dadas à equipe de saúde. Então, quando a gente fala em equipe de saúde, a gente está falando do posto todo, né? Então, assim, algumas das situações que têm chegado para nós, né, eu, enquanto assessoria do sindicato, que até essa semana nós tivemos, né, Marcos, são situações assim que das pessoas perguntando, né, mas doutora, eu posso fazer isso? Porque estão me cobrando isso, estão me cobrando, né, situações que eu não estou vendo na lei. E, assim, o que eu acho interessante, né, e penso assim, importante, é quando a pessoa chega e fala: eu não achei isso na legislação. Então, significa o quê? Que vocês estão buscando estudar, né, buscando compreender o que é, né,
o que são, né, as diretrizes e quais são as atribuições de vocês. Então, assim, gente, aquilo que não está, eu sempre falo, aquilo que não está na legislação, tem situações que são excepcionais? Tem situações que são excepcionais, que às vezes vai exigir o trabalho de vocês, assim como foi, por exemplo, a pandemia, né? Então, precisou-se do trabalho em equipe, precisou-se, né, do ACS, do ACE, fazendo um trabalho de campo, às vezes diferenciado daquilo que está na legislação. Porém, as situações, elas não podem ser impostas ao ACE ou ao ACS. Elas devem, né, ser transitórias e também elas não podem deixar de observar a legislação. E aquilo que vocês fazem, né, que não, vamos dizer assim, que não está, né, dentro das competências de vocês para vocês serem para remuneração, isso precisa, de alguma forma, ser retribuído. Ah, Pietra, como assim? Uma situação, por exemplo, que nós vivemos lá em Dourados, quando começou a questão do rastrear, que, né, precisou-se aí do agente comunitário de saúde estar fazendo rastreamento, né? Tinha a ACE fazendo rastreamento também, só que lá no município de Dourados, o ACE ele tem previsão, né, na legislação de receber plantão. Então, se ele trabalhava no feriado, ou se ele trabalhava no final de semana, ele recebia plantão por isso. Os ACS não tinham essa previsão. Então, eles começaram o trabalho sem receber por isso. Então, lá, às vezes, eles tinham que fazer o monitoramento aos finais de semana ou aos feriados e não tinham, né, vamos dizer assim, a contrapartida pecuniária pelo trabalho que eles estavam realizando. Por quê? Porque, gente, aí eu vou explicar uma situação para vocês que vai entrar um pouquinho, às vezes, na forma de contratação. Servidor público, ele só pode receber hora extra, ele só pode receber plantão se isso tiver previsão na legislação. Está na legislação do município, se é servidor estadual, na legislação do Estado, e nós não tínhamos isso na época. Então, nós tivemos que, né, buscar esse direito junto à administração pública. Veio, né, a lei regulamentando o plantão, só que nisso já tinham trabalhado aí alguns meses fazendo monitoramento sem receber. Aí, como que a gente faz, então, para receber isso? Aí teve que acionar a justiça, né, para poder receber aí aquilo que, vamos dizer assim, ficou para trás, né, antes da regulamentação da legislação. O ACS ele também encaminha, né, a população aos serviços de saúde e acompanha, né, a saúde das pessoas, ajudando elas a conseguir bons resultados. O que é isso, né? Então, o ACS ele faz aquele trabalho de acompanhamento, né? Ele visita, né, os pacientes da área geográfica dele, ele monitora, então ele assessora, ele, vamos dizer assim, ele educa, né? Porque ele também leva para essas pessoas conhecimento, né? Ele promove a saúde, né? Ele ensina a pessoa também, né, os cuidados que ela deve ter e ela vai monitorando, né, esse paciente. O agente de combate às endemias, né, onde está na legislação as atribuições dele? No artigo 4º. Aí, pontuando algumas das atribuições do ACE. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças, né, e agravos da saúde. Realizações de ações de prevenção e de controle de doenças e agravos da saúde. Interação, né, com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos da saúde. Encaminhamento, quando, né, indicado para a unidade de referência. Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, molecológica e coleta de reservatórios de doenças e cadastramento e atualização da base de imóveis. Para quê? Para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. Então, lá, em resumo, né, eles fazem as inspeções em residências, terrenos, dentre outros imóveis, para identificar possíveis focos de proliferação de vetores, né, como, por exemplo, a situação da dengue, quando vai nas casas, né, vai olhando lá os recipientes, às vezes é pneu, às vezes é tambor de água. Então, eles fazem, né, essa inspeção
e orienta a população, né, sobre as medidas de prevenção e controle das doenças que são transmitidas por vetores. Tratamento químico em locais estratégicos para controlar a população de mosquitos e outros insetos, e também coleta de dados para monitorar a incidência de doenças e planejar ações de controle. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, eles também realizarão atividades de forma integrada. Então, assim, acho que alguém falou sobre integração aqui, né? Que existe, então, essa previsão na legislação também, né, de situações nas quais os ACS e os ACEs, né, as categorias se unem para estar desenvolvendo aí mobilizações sociais, né, por meio da educação popular em saúde. Então, conforme previsto no artigo 4º, que eu não vou ler para vocês, mas já está aqui a referência, né, como, por exemplo, na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores e de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações que sejam referentes à promoção da saúde, né, e até na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Aí, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre forma de contratação, porque eu sei que, né, em alguns municípios aí tem agentes que são seletistas, tem outros que são concursados e tem também a realidade do processo seletivo. O artigo 9º da Lei Ruth Brilhante, ela fala que a contratação dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, ela deve ser precedida por processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, tá? O processo seletivo, gente, ele tem algumas especificidades diferentes do concurso público. E nessa forma de contratação, a gente tem tido, né, algumas dificuldades em municípios. Por exemplo, o nosso município tem essa situação, né? A ACS é admitido por processo seletivo e os ACS admitidos através de concurso público. Por quê? Aí me pergunto, mas por quê, Pietra, se a lei está dizendo que a forma de contratação é a de processo seletivo, por processo seletivo? Qual que é a discussão que a administração pública faz em casos tais, e até mesmo, né, como a gente está tendo nessa discussão lá em Dourados, o Instituto de Previdência, né, dos servidores públicos do município. Por quê? Porque a gente tem a Constituição Federal, e na Constituição Federal ela fala que a forma de admissão, tá, dos servidores públicos é através do concurso público. Então, ela traz, a Constituição Federal, ela traz um princípio chamado princípio do concurso público. E a administração pública, como a administração pública ela não pode fazer nada que não esteja previsto na legislação, então eles entendem o quê? Que a forma correta seria o concurso público. E aí a gente fica naquele embate, porque às vezes a gente tem aqueles servidores que são admitidos por processo seletivo, trabalhando juntamente com aqueles que são admitidos por concurso público, e aí as progressões não são iguais, né? Porque a gente tem um estatuto do servidor público que fala lá sobre as progressões, né? onde vai dando assim os direitos, vamos dizer assim, do servidor público, e a evolução salarial daquele que foi admitido por processo seletivo não é igual daquele admitido por concurso público. Então, gera-se um problema, né? Um problema que as administrações precisam resolver. Mas, Pietra, qual que é a diferença, por exemplo? Né? E tem aqueles também, a gente tem também a outra modalidade de contratação, que é a seletista, né? Qual que é a diferença do seletista para o estatutário? Então, vamos lá. O estatutário, ele tem, né, depois de um período de estágio probatório, que são de 3 anos, ele tem estabilidade, né, após esse período. E ele também tem os benefícios da legislação local. Servidor público, né, ele só pode ser demitido do cargo depois de passar por um processo administrativo disciplinar, no qual ele tem que ser considerado, né, vamos dizer assim, culpado por algum determinado ato, e aí a administração pública pode fazer a demissão. O seletista, ele não traz essa, vamos dizer assim, essa estabilidade, tá? Mas, por outro lado, o servidor seletivo, o trabalhador, né, seletista, ACS ou ACE, ele pode ter direito ao FGTS e ao seguro-desemprego em caso de demissão.
Mas, falando mais um pouquinho sobre a questão do processo seletivo, nós tivemos aí uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5.554, e no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que questionava justamente essa questão da admissão, né, do ACS ou ACE através do processo seletivo público, a decisão ela fixou, né, que, como a gente fala no direito, uma tese de julgamento. Qual que é essa tese? Que a emenda constitucional número 51 de 2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Então, agora a gente tem aqui uma situação que eu vou dizer assim, para se pensar, né, e para se discutir no caso daqueles servidores que foram admitidos aí por processo seletivo. Nessa decisão, o ministro teve um entendimento de que, né, o ACS, que a regra, tá? Se a gente lê lá todo o voto no processo, ele fala que a regra é concurso público. Porém, no caso do ACS e ACE, o legislador ele trouxe aí uma exceção constitucional a essa regra, né, que seria a admissão, né, a possibilidade de se admitir o ACS e o ACE especificamente por processo seletivo, e aí caberia então ao administrador, ao legislador ordinário, né, o ordinário seria assim, a legislação do município, por exemplo, a legislação do estado, definir qual que seria o regime jurídico desses servidores, se seria o regime jurídico estatutário ou não, tá? É isso que está querendo dizer essa situação aqui. Então, a gente tem aí um outro embate, né? Porque daí a gente entra naquela discussão, mas o servidor público não tem que ser através de concurso público? É isso que a Constituição Federal diz. Mas, olha, agora a gente tem aí uma exceção a essa regra. Então, poderia, então, por processo seletivo público, então, assim, gente, eu vou falar, essa decisão ela é recente, tá? E aí, trazendo, né, o caso assim que eu atuo, trazendo como exemplo o caso de Dourados que nós temos, a gente precisou judicializar, tá? E os entendimentos da Justiça até o momento têm sido de que tem que ser por concurso público, tá? Então, assim, essa é a minha opinião, eu sei que tem outras pessoas, né, outros advogados, que têm aí um entendimento mais flexível com relação a isso, por conta, né, dessa exceção à regra prevista aí na emenda 51 de 2006, e agora a gente tem aí uma decisão na qual a gente pode usar para uma discussão benéfica com relação a isso, mas eu entendo assim, para que a gente evite problemas, a forma mais correta de admissão seria por concurso público, tá? Agora, nós temos aqueles que estão aí trabalhando 20 anos, 10 anos, 15 anos, que eu entendo que precisam de uma regulamentação, né, que não foram admitidos aí por concurso, estão aí por processo seletivo, e aí a estes agora a gente tem, né, essa tese que a gente pode aí começar então a afirmar discussões, né, junto com a administração pública, tendo aí a possibilidade de regulamentar, né, esses servidores aí de alguma forma dentro da legislação ordinária, né, como chamamos. Mas, enfim, pessoal, foi curtinho, eu queria trazer alguns pontos para vocês e estou à disposição. Alguma dúvida, se eu puder responder? Obrigada. Muito bom. Você vai colocar os prefeitos em apuros, hein? Com tantas informações. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar, Pietra, a sua atenção. Oi. Oi, eu sou agente comunitária de saúde de Miguel Lopes da Laguna, meu nome é Luana. Sobre a contratação dos agentes comunitários de saúde, como vai ficar agora pós-curso técnico, tanto agente comunitário de saúde quanto agente comunitário de endemias. Não é saudável nada, não. Luana, né, seu nome?
Luana, eu entendo, tá, que aquilo que eu falei para vocês, que a forma de contratação que não gera problema é aquela através do concurso público, tá? Até assim, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu vou dizer por que a emenda constitucional ela trouxe a situação da exceção, né, de vocês poderem ser contratados por processo seletivo. É porque a gente tem um requisito aqui diferente, porque o ACS, o ACE, aliás, o ACS ele precisa estar morando na área, né, de atuação. E, né, quando a gente faz assim algumas discussões a respeito, o concurso público ele não poderia fazer essa diferenciação, entendeu? Olha, porque o concurso público ele é aberto para todo mundo, né? Então, assim, tendo aqueles requisitos do edital, a pessoa pode prestar o concurso. Agora, a Lei Ruth Brilhante, ela traz essa situação para o ACS, né? Que ele precisa morar na área de atuação. Né, o ACE, ele tem uma área geográfica de atuação, mas ele não precisa morar. Tá? Então, assim, essa foi a situação trazida aí, discutida por conta da emenda, né, da emenda 51, por conta aí dessa situação de poder ter admissão para o processo seletivo. Tá? Mas é que, assim, o processo seletivo, qual que é a situação? O processo seletivo ele é mais simplificado. O concurso público ele é mais amplo. Tá? Assim, só para vocês conseguirem fazer uma diferenciação. O processo seletivo ele pode trazer até mesmo prazo determinado, tá? Em algumas situações, e o concurso público não. O servidor entra e ele faz carreira. Tá? Então, assim, para evitar, vamos dizer, na conjuntura de Brasil hoje, para se evitar problema, o concurso público, tá? Existe as possibilidades até por contratação por tempo determinado. A Ruth Brilhante fala que é possível em casos de surto epidemiológico, né? Que daí você contrata o servidor sem tanta, como que eu vou falar assim, sem tantos, não são requisitos, né? Você tem que seguir alguns requisitos, mas eu digo assim, sem tantas exigências, né, que um concurso público tem, porque está em surto epidemiológico, então pode haver a contratação, porque são casos mais urgentes, tá? Mas você me perguntando, Pietra, depois do curso técnico e tudo mais, gente, para evitar problema, concurso público, tá bom? Temos 2 perguntas online e uma presencial. Vamos primeiro na presencial, depois passamos para online. Meu nome é Narcisa Dalva, eu sou de Amambai. A minha pergunta é mais assim para ter um aconselhamento mesmo. Porque nós de Amambai, nós prestamos concurso público para estar atuando como agente de saúde, né? Prestamos concurso público, passamos pelo período probatório, tudo. Só que nós somos considerados pela lei seletista. Então, assim, nós somos contratados por tempo indeterminado, ou seja, a gente não pode ser mandado embora sem passar por uma assembleia lá, igual você falou, como se fosse um concurso público. Porém, nós somos considerados seletistas. Aí, a minha pergunta, assim, porque eles falam assim, se nós, por exemplo, nos machucarmos e não pudermos mais atuar como agente comunitário de saúde, eles dizem que a gente não tem direito a ser, então, colocado em outro cargo que a gente possa atuar, entendeu? Somente, aí, no caso, eles falam que a gente não tem direito a ser relocado, né? Então, nós, nesse caso, a gente tem não só isso, mas também tem outros direitos que a gente perde por esse problema. Aí eu gostaria de ver o que você me aconselha e como, assim, uma orientação mesmo. E o que você me diz dessa nossa situação? Omar, será que é a mesma forma que vocês estiveram lá? Pode ser. Eu teria que ver, né? Desculpa, como que é seu nome mesmo? Tarcisa.
Olha, eu precisava primeiro ver, né, até o edital, ler o edital do concurso que você prestou, porque assim, você estar sob o regime seletista, alguns concursos são feitos, é concurso público, mas vincula, né, a admissão vem e é regida pela CLT. Tá? Então, eu preciso verificar primeiro quais são os requisitos do edital para eu poder falar, né, alguma coisa a respeito para você. Mas, assim, quando você passa por um concurso público, presume-se que após os 3 anos de estágio probatório, você tenha aí a efetividade, tá? Então, você não pode ser mandada embora, a não ser que você tenha cometido alguma falta grave, tá bom? Em casos assim, o que é praxe, né? E que as legislações prevêem a readaptação. Tá? Se o servidor não pode mais trabalhar, né, naquela função, se ele ficou doente ou aconteceu algum acidente que impossibilita ele de continuar exercendo aquela função, ele teria o direito aí à readaptação. Só que daí eu preciso conhecer da sua legislação, conhecer do seu edital de concurso quando você prestou. Tá bom? Mas, assim, pelo que eu entendi, você passou pelos 3 anos do estágio probatório, foi publicada a sua efetivação. Então, assim, presumo que você tenha estabilidade, então, tá? Porque você passou pelo concurso público. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou ACS, agente comunitário de saúde de Dourados. A minha pergunta é mais para tentar auxiliar alguns municípios. Tem muitas pessoas, né, nos grupos de WhatsApp que têm o questionamento sobre cobranças das gestões locais, sobre como utilizarem a PENAB para tentar fazer com que os ACS ou os ACS para que façam um trabalho totalmente diferente da legislação da Lei Ruth Brilhante. Muitos ACS têm dificuldades, porque cada município tem uma realidade. A gente sabe, né, doutora, lá em Dourados tem algumas questões que eles utilizam a PENAB, e alguns municípios, como acolhimento, questão de entrega de encaminhamentos, tem outras questões aqui que eu não estou me recordando muito bem. A questão também da mudança do ficha espelho, a questão também do nível fundamental para o nível médio, e eles não sabem como fazer que a gestão faça com que a Lei Ruth Brilhante prevaleça muito mais do que a PENAB. Muitos gestores aproveitam essas brechas da PENAB para poder aproveitar e controlar os agentes nas situações, porque cada município é uma realidade. Então, a pergunta é como que os ACS e os ACEs, no caso, façam para que o município cumpra com a legislação da Lei Ruth Brilhante e não prevaleça a PENAB. Bom, esse foi até um questionamento que nós tivemos, né, no sindicato esses dias que nós atendemos. Qual que é a orientação que a gente dá nesses casos, tá? Quando o gestor ele vem e ele tenta, né, falar assim, olha, você precisa fazer isso, e você, como conhecedor da sua legislação, você sabe que isso não é o adequado, não é a atribuição da sua função. Então, a primeira coisa que eu né, aí é orientação jurídica, para que depois eu possa fazer análise daquilo que eu posso encaminhar, tá? Eu peço sempre para os servidores, para os profissionais, pedirem isso por escrito. Olha, então você me dá por escrito, por quê? Porque a minha legislação é essa, e aqui está dizendo que eu posso fazer isso aqui é minha atribuição. Então, você me fala por escrito aonde que está dizendo que eu preciso cumprir isso daí que você está me pedindo, tá? Então, no caso, assim, nos lugares que tem associação, nos lugares que tem o sindicato, a gente faz, né, vamos dizer assim, esse embate, a gente orienta, né, os servidores, estamos até organizando, né, uma capacitação, mas, gente, independente se tem sindicato ali, se não tem associação,
vocês podem se reunir até em grupos e faz até uma comissão, sabe? Para que vocês possam aí estar questionando determinadas situações. Mas é sempre bom que vocês façam isso por escrito, tá? E peçam as devolutivas por escrito. Porque você fazer requerimentos administrativos ou você pedir que a pessoa te dê, tá? Por escrito, que você precisa cumprir essas atribuições, é prova para que a gente possa aí estar pensando em medidas, né? E até mesmo para trazer, vamos dizer assim, os gestores para uma conversa, né, a respeito disso e alinhar, tá, as situações, né, e as atribuições.